A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre essa questão de pontas para balé adulto, sim? É muito comum a gente começar a fazer balé e ficar super ansiosa, né? Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui hoje com vocês. Comecei a fazer balé adulto, já faço balé adulto. Que horas que eu vou para as pontas? Que momento que eu vou para as pontas? O que acontece? Show, Bárbara. O que acontece? Quando a gente começa a fazer balé, primeiro, né? A gente nunca sonha eu sonho fazer balé, e aí vem uma imagem na sua cabeça da bailarina de meia ponta, né? Dançando e tal. A gente não é essa referência que a gente tem quando a gente sonha em fazer balé. A gente tem referência daquela bailarina que já está num nível mais avançado, que já está nas pontas. Aí a gente olha para aquilo e fala: cara, que lindo, né? Aquele petiné que parece que está flutuando ali. É essa a imagem que a gente traz quando a gente começa a fazer balé. E aí, muitas vezes, né? E aí, na hora que a gente começa a fazer balé, a gente muitas vezes acha que, eu vou começar e já vou para a ponta. E aí a gente é surpreendido com uma sapatilha feia, né? Porque a sapatilha de meia ponta, ela é mais feinha, é uma lona, um couro ali, mas é uma sapatilha murcha, né? Enquanto que a sapatilha de ponta, quando você vê a sapatilha de ponta, ela é mais encorpada, né? Mais firme, mais bonita. E aí você começa a fazer balé na meia ponta, tal, e aquela ansiedade vai crescendo. Que horas eu vou para as pontas? A gente precisa entender que, assim, qualquer pessoa pode chegar numa loja hoje e comprar uma sapatilha de ponta. Infelizmente, isso é verdade, tá? Eu sou a favor de que tinha que ter, sabe, uma autorização do professor, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, qualquer pessoa pode chegar na loja e comprar uma sapatilha de ponta. Qual é o problema disso? E tem muita gente que faz isso. Qual é o problema disso? O problema disso é que você vai começar a usar a sapatilha de ponta sozinha, porque se você comprou, né, a sapatilha sem a indicação do seu professor, você não vai ter ninguém para te dar aula. Então, você vai começar a usar a sapatilha de ponta sozinha. E aí, você corre o risco de, primeiro, se machucar. Por quê? Quando a gente sobe nas pontas, todo o peso do meu corpo, ele vai para cima dos dedos do pé. Sim, quando a gente está na meia ponta, a gente fica, os dedos ficam dobradinhos, a gente fica entre o metatarso, que é essa parte aqui do pé, essa parte aqui de baixo, e os dedos. Quando a gente vai para a ponta, a gente fica em cima da ponta dos dedos do pé. Tem uma proteção lá dentro, né? Normalmente tem uma ponteira lá dentro, tem alguma proteção para você não expor tanto o pé a essa pressão, mas existe uma pressão, existe uma carga. Toda a carga do seu corpo está sendo distribuída em cima dos seus dedos. Isso pode machucar. Tanto pode machucar os dedos, o pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna. Sim? Por quê? Para subir nas pontas, a gente precisa fazer força. Mas fazer força no lugar certo e da maneira certa. E muitas vezes a gente vai lá para as pontas. Eu já vi pessoas comprando ponto e usando em casa e subindo de qualquer maneira. E aí você faz força em lugar errado e acaba se machucando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do subir de qualquer maneira é que você acaba desenvolvendo vícios de subir e descer na ponta que não são legais. Por exemplo, a gente nunca vai subir na ponta dobrando o joelho, colocando o pé no chão, ali apoiando a ponta no chão, com o joelho dobrado, e aí estica o joelho. Não, a gente sempre vai subir com o joelho esticado ou por um relevé, onde eu faço o plié com o pé inteiro no chão e aí subo de uma vez. E aí, o que acontece? A gente começa a subir na ponta errado, de maneira errada, na hora de descer, desce simplesmente soltando o corpo, aí eu tenho impacto no tornozelo, tenho impacto no joelho, isso volta para a questão de causar lesão e entra num ciclo que eu vicio aquele movimento errado. Então, eu vicio subir errado na ponta e eu vicio descer errado na ponta. E, para mim, assim, Mari, esses 3 pontos são os piores problemas, tá? O problema para mim não é a frustração que você vai ficar de não conseguir fazer bonitinho, não sei o quê. Para mim, isso não é um problema porque você foi lá, comprou a ponta sendo que não era para comprar, né? Então, se vir com isso. Mas tem 3 problemas aí que vai ser muito difícil de lidar. Primeiro, a lesão.
Segundo, subir errado. Terceiro, descer errado. Porque para você corrigir isso depois, vai tempo, se consegue. Às vezes nem consegue corrigir, tá? Aí tem o problema de quebrar a ponta errada, né? Quando a gente sobe e faz o formato do pé ali errado, inadequado. Tem o problema de usar a ponta inadequada, que naquela ponta não é a mais ideal para você, e você acaba sofrendo mais com aquilo. Problema de fazer calo, joanete, enfim, uma série de problemas. Então, ponta não é um negócio que é brincadeira, tá? E aí, teve até uma polêmica que saiu há um tempo atrás aí, de uma blogueira que colocou a ponta para fazer fotos e tal, né? Eu não vejo problema nenhum você colocar a ponta para fazer fotos, desde que você não suba. Porque se você subir, você vai estar exposta aos mesmos erros, sim, aos mesmos problemas, tá? Então, quem não faz ponta ainda, cuidado, segura a ansiedade, controla isso aí, que agora eu vou te falar o que você precisa fazer para chegar nesse momento certo, qual é esse momento certo de ir para as pontas e como a gente pode chegar nas sapatilhas de pontas da maneira mais inteligente e suave possível, se é que é possível dizer isso. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar o que eu preciso fazer, qual é o caminho correto, tá bom? Para eu chegar nas pontas. Comecei a fazer balé, segura a ansiedade, não sai por aí comprando ponta sozinha, espera a sua professora falar, olha, tá chegando a hora. Mas existem alguns pontos importantes nessa jornada. O primeiro ponto é você falar para a sua professora, você comunicar à sua professora que você tem o desejo, o interesse em fazer aulas com sapatilha de pontas, ou seja, fazer aulas de técnica de pontas. Então, quando a gente começa a fazer balé, a gente começa a aprender tudo na meia ponta. E quando a gente vai aprendendo as coisas na meia ponta, além da gente aprender a técnica dos passos, de como executar os passos, a gente vai transformando o nosso corpo, ganhando mais força e flexibilidade nesse corpo, ok? Isso na meia ponta. Conforme a gente vai dominando a nossa aula na meia ponta, ou seja, a aula vai ficando mais fácil. A pirueta já sai, muitas vezes sai dupla pirueta, a meia ponta já é alta, o seu joelho nos passos ali durante a aula, ele estica de forma adequada, não empurrando para trás, mas sim puxando para cima. Você consegue manter o seu quadril encaixado, você consegue manter a postura do balé, abdômen travado, né, o xixi para frente, costelas fechadas, ombros para baixo. Então, toda essa postura você consegue manter durante a execução dos passos. Esse é o primeiro ponto. Quando você consegue dominar a sua aula nesse sentido, então você mantém a sua postura durante a execução dos passos e consegue executar os passos mais complexos. Os passos de base saem com facilidade, aqueles que a gente faz na barra. E aí, quando eu vou para o centro fazer um adágio, eu tenho um controle do meu corpo. Quando eu vou fazer uma sequência de giros, pirueta, chané, piquet tour, eu tenho controle desse corpo. Quando eu chego nesse momento, chega a hora da gente começar a dificultar a nossa aula. O que eu quero dizer com dificultar? Você vai continuar fazendo tandi, você vai continuar fazendo GT, vai continuar fazendo rondejão, vai continuar fazendo plié, sim? Vai continuar fazendo pirueta, vai continuar. Mas a gente coloca uma aula a mais ou um período a mais, onde, além da dificuldade de execução dos passos ali, você vai ter a sapatilha de ponta. Quando a gente coloca a sapatilha de ponta, é como se a gente subisse um degrauzinho no nível de dificuldade de uma aula, no nível de dificuldade da execução de um passo. Então, fazer piruetas na meia ponta não é tão difícil quanto fazer na ponta. E aí algumas pessoas podem discordar, podem falar assim, nossa, eu acho mais fácil na ponta. Mas, quando você começou, era mais fácil na meia ponta. Hoje você já domina tão bem a pirueta na ponta, que por diminuir o atrito, quando a gente está na meia ponta, a gente tem uma base maior de atrito entre a meia ponta, o nosso pé e o chão. Isso dificulta a quantidade de giros, sim, porque tem muito atrito. Quando a gente passa para a ponta, a gente ganha, né, mais giros, porque a gente tem menos atrito. Mas para isso eu preciso dominar muito bem a execução do passo, da pirueta no caso. Então,
Quem prefere hoje fazer piruetas na ponta é porque já domina piruetas na ponta e sabe usar essa diminuição desse atrito. Por isso que a pessoa prefere fazer pirueta na ponta. Quem ainda não tem tanto domínio da pirueta na ponta, prefere fazer ela na meia ponta, sim? E aí é onde a gente começa a entender que o meu professor, ele só vai me indicar ponta na hora que ele perceber que, primeiro ponto, são 3 pontos para a gente indicar ponta para um aluno. O primeiro ponto, esse aluno está dominando muito bem a aula na meia ponta. Esse é o primeiro ponto. E, galera, isso eu estou falando de balé adulto, tá? Eu não estou falando de criança, adolescente, não estou falando nada disso. Estou falando de balé adulto. Balé adulto, qual é a hora da bailarina adulta ir para as pontas? Na hora que ela, primeiro ponto, domina a aula de balé iniciante na meia ponta. E é iniciante, não é intermediário, iniciante, tá? Então, ela consegue fazer o tandi, o rondejão, ela faz um grande salto, não precisa ser zerado, mas ela entende a execução, ok? Segundo ponto, para essa bailarina poder ir para as pontas, vamos dizer assim, né? Para ela ser convidada, para essa bailarina adulta ser convidada para as pontas. Força, consciência corporal, força nos pés, yes, yes, yes. Então, olha só, a gente foi lá, dominei minha técnica do balé clássico ali na meia ponta para uma aula de iniciante. Aí, durante esse processo da aula de meia ponta, eu já faço um fortalecimento do meu corpo, do meu tornozelo, dos meus pés. Por quê? A própria aula de balé, ela já é um exercício de fortalecimento. A gente estica o pé, a gente estica o joelho, a gente faz pequenos saltos, tudo isso vai fortalecendo a nossa musculatura. Mas tem pessoas que precisam de mais do que isso para ter um tornozelo, uma perna, e principalmente um pé mais forte para conseguir ir para as pontas, sim? Se você fizer a sua aula muito bem feita, aquela aula que você estica o pé de verdade, que você estica o joelho de verdade, da maneira correta, que você coloca potência no seu plié, sim? Se você faz uma aula com essa qualidade de força na execução, o mecanismo correto de execução com a força correta, você vai conseguir fortalecer muito o seu corpo. Mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que precisam de um fortalecimento à parte. E aí vai fazer um trabalho à parte de fortalecimento para os pés. Então tem, no canal do YouTube, você vai lá, entra no YouTube depois, coloca lá, Balé Online Pés. Se você colocar Balé Online Pés, vai aparecer um dos melhores vídeos que eu considero ali do meu canal para fortalecimento dos pés. Por quê? Trabalha arco do pé, flexores, né, dos pés, que faz a gente levantar um pouquinho o arco ali, trabalha flexores de dedo, tá? Vai trabalhar a região de tornozelo também. Então, tem muito conteúdo no canal do YouTube para isso. É só ir lá e colocar balé online pés, balé online tornozelo, balé online ponta, balé online fortalecer os pés. E você vai encontrar muito, muito conteúdo ali. Qual é a grande questão? Quem vai sair dessa live aqui depois e fazer? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas, sim? Por quê? A gente tem um triste costume a esperar as coisas do nosso professor. Então, se o professor passa na aula fortalecimento, eu faço. Mas se ele não passa, eu não faço. Só que, se você realmente deseja ir para as pontas, você precisa ajudar o seu corpo e o seu professor. Se o professor fica dando fortalecimentos na 1 hora de aula que ele tem, alguma coisa ele vai deixar de fazer. E provavelmente vai ser deixar de trabalhar a parte técnica do balé. Então, a gente precisa ser um pouquinho madura como adultas, de olhar e falar assim, não, peraí, na minha aula de balé, eu vou dar oportunidade para o meu professor me ensinar o que ele sabe ali de técnica de balé e tal. Agora, a parte disso, eu vou fazer um treino de fortalecimento, vou fazer um treino de flexibilidade. E aí, você pode contratar o seu professor fora daquele horário para ele fazer isso para você. Você pode contratar um personal trainer, você pode contratar um fisioterapeuta, enfim, você pode comprar um treinamento, sim, um treinamento online para isso. Você pode, sozinha, ir para o canal do YouTube, do jeito que eu estou falando aqui, pesquisar vídeos e montar o seu treinamento. A grande questão é que a maior parte das pessoas não fazem isso.
Por quê? Porque a gente acomoda. Então, se você quer fazer ponta, não pode ser acomodada. Não dá para a gente ser uma bailarina que executa bem as coisas na sapatilha de ponta se a gente for acomodada. Então, já comece mudando a partir de agora. Porque na hora que você colocar a sapatilha de ponta no pé, não vai ser tudo flores. Você vai ter muita dificuldade, como todo mundo tem. Então, na primeira dificuldade, você vai acabar desistindo. Então, já comece a se treinar a suar o colã, sabe? Correr atrás desde agora. Porque na hora que você chegar lá na sapatilha de ponta, além de você chegar com um pé mais forte, um corpo mais forte, você vai chegar com uma mente mais forte de que, cara, tá tudo bem, é só eu treinar. Do mesmo jeito que eu treinei, fazendo fortalecimento, nananã, agora é só eu treinar esse passo X que ele vai sair, tá? Então, segundo ponto é a gente trabalhar força. Força de quê? Dedos. Força da sola do pé, tá? Dos flexores do pé. Força de tornozelo. Então, se eu trabalho essa musculatura e ela fica forte o suficiente para me ajudar a subir nas pontas, eu vou ter, antes da ponta, uma meia ponta muito alta. Quando a gente está dando aula, a gente professor, tem professor aí, fala para mim se vocês concordam comigo nesse quesito. Estou lá dando aula e eu falo, relevé, balance, sim, relevé, sussu, balance. E eu bato o olho nos pés das meninas, eu consigo ver quem tem uma meia ponta baixa, quem tem uma meia ponta alta. E aí eu começo a observar isso. Por quê? Para eu colocar uma aluna na ponta, ela tem que ter meia ponta alta. Porque senão, na hora que ela chegar na ponta, ela não consegue subir e deixar o ângulo do tornozelo certinho. E aí fica aqueles pé garfado fazendo força no lugar errado para fazer pontas. E aí, gente, o que acontece com isso? Eu preciso ter uma meia ponta alta para ir para as pontas. Como é que eu faço para ter uma meia ponta alta? Eu vou trabalhar flexibilidade. Show? A segunda questão é que muitas vezes a bailarina vai lá e ela faz uma meia ponta alta. Só que aí, conforme o balance vai durando, a meia ponta começa a cair. O que significa isso? Significa que ela tem força para subir, mas ela não tem força para sustentar essa meia ponta alta e a meia ponta começa a descer. O que vai acontecer com essa bailarina na ponta? Ela vai ter força para subir na ponta, mas na hora de executar qualquer movimento, o pé dela não vai aguentar, vai descer. E isso acontece com muitas bailarinas adultas. Então, trabalhar fortalecimento dos pés é importantíssimo. Eu tenho que trabalhar tanto a musculatura dos pés quanto a musculatura da panturrilha, tá? Que é ali perto da região do tornozelo. Então, eu fazer força para esticar o pé, eu estou trabalhando musculatura com o joelho esticado, eu estou trabalhando musculatura da panturrilha. E aí, na panturrilha, a gente tem dois músculos, basicamente, ali, tá? Que nos ajudam a subir. O gastrocnêmio e o sóleo. O gastrocnêmio é o músculo que vai ajudar a gente a subir. É o que faz o trabalho para a gente subir. E o sóleo é um músculo pequenininho que ele tem mais responsabilidade em sustentar o movimento, porque as fibras dele são diferentes, tá bom? E aí ele tem mais responsabilidade em sustentar o movimento. Então, eu preciso entender um pouco o que eu estou trabalhando. Então, vai lá para o canal do YouTube e coloca lá, fortalecimento dos pés, fortalecimento para a ponta. Vocês vão encontrar um monte de coisa. Mas não adianta eu ficar pegando exercícios aleatórios, sem saber se aquele exercício realmente funciona. Então, pesquise, faça uma pesquisa de qualidade para encontrar os exercícios certos. Show? Indica o canal do Balé Online. Beleza. Terceiro e último ponto, para a gente conseguir chegar na ponta, é a gente trabalhar a flexibilidade desse tornozelo. Algumas pessoas vão precisar trabalhar e outras não. O que acontece? A gente falou aqui que para eu conseguir chegar nas pontas, minha professora me chamar para fazer pontas, eu preciso, em primeiro ponto, dominar uma aula de balé adulto iniciante, ou seja, conseguir executar os passos desde os mais básicos até os mais complexos. Depois, eu preciso ter força nos pés e tornozelos, ok? Então, eu preciso trabalhar fortalecimento à parte da minha aula de balé se eu quero ir para a ponta.
E terceiro ponto é eu ter alongamento de tornozelo. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que na hora que vai fazer a meia ponta, o pé, ele fica um pouquinho em L, assim, sabe? Ele faz uma curvinha na frente. Não, eu preciso, na hora que eu faço a meia ponta, ficar retinho o meu tornozelo, entre o meu tornozelo ali, minha perna e o meu pé. Se eu tiver uma quebradinha assim, já significa que eu tenho um encurtamentozinho ali. Esse encurtamentozinho, ele pode ser um encurtamento dinâmico, vamos dizer assim, que se eu fizer força, eu consigo subir e chegar na meia ponta alta. Aí significa o quê? Que eu tenho alongamento, eu só não tenho força. Agora, se eu mesmo fazendo a maior força do mundo para ir para meia ponta alta, eu continuo com aquela dobrinha na frente do tornozelo. Isso significa que eu tenho um encurtamento ali para balé, ok? E aí eu preciso trabalhar a flexibilidade desse tornozelo. E aí você vai para onde? Para o canal do Balé Online e você vai colocar lá alongamento para tornozelo, alongamento para os pés. E você vai encontrar tudo isso lá, tá tudo lá. A grande questão aqui é que poucas pessoas vão fazer. E é por isso que muitas pessoas chegam nas pontas e poucas continuam. Então, antes de qualquer coisa, estabeleça o que é que você quer. Ah, eu quero sim chegar nas pontas. Então, já estabeleça um trabalho desde já. E atenção, esse trabalho não é nas pontas, esse trabalho é na meia ponta, ok? Show de bola? Então, resumidamente, comecei a fazer balé adulto, mas já estou fazendo que horas que eu vou para a ponta. Não é quantidade de anos de balé que vai te levar para a ponta depois de adulta. Não é quantidade de aulas. Ah, eu já faço aula 3 vezes na semana, como que eu ainda não fui para a ponta ainda? Não é isso que vai te levar para a ponta. O que vai te levar para a ponta é você mesma. É você fazendo uma aula de qualidade, é você tendo um tornozelo forte, pés fortes, tendo um tornozelo e um pé flexível, alongado. Show? Não tem como, gente, a gente falar, ah, eu gosto tanto desse aluno, eu vou colocar ele na ponta. E aí, o que acontece? O aluno vai para a ponta, começa a fazer ponta, e sabe o que acontece? Ele não consegue executar os passos na ponta, ele se sente frustrado, decepcionado, começa a se autocobrar de várias coisas, se autocriticar, e aí desempenho cai, ele se desapaixona pela arte do balé, acha que ele não nasceu para aquilo, e simplesmente para de fazer balé. Então, a gente, professor, querer colocar um aluno na ponta porque ele merece é o pior castigo que a gente pode fazer para um aluno. A gente tem que colocar na hora que ele tem condições para lidar com aquilo, porque senão eu vou só dar estímulos para ele ficar cada vez mais frustrado. Show? E eu sei que é difícil, eu sei que tem muitas meninas que, nossa, faço há anos, mas aí ia ter uma conversa dessa, falar, olha, eu quero te colocar na ponta, mas eu preciso que você trabalhe o fortalecimento dos seus pés, eu preciso que você trabalhe flexibilidade para esse pé, tá vendo que ele tá assim, tá assado? E aí ensinar os exercícios corretos. Show?